Estão querendo acabar com as cotas para deficiência, hein? Trabalho. Nossa! Oi, Eugênia, coisa boa! Que maravilha! Olha, fica aí, agora não sai, hein, Eugênia? Nós já começamos o programa. Não, Eugênia, agora fica aí. A gente começou o programa, nós estamos aqui no Canal Esquerda, nesse bate-papo anunciado desde a semana passada com esse querido amigo, esse lutador resistente, Nassif, e para nossa surpresa está aí quem? A Eugênia. Eugênia, essa grande mulher lutadora pela democracia, que logo de início do governo do Bolsonaro sofreu muito, não é, Eugênia, por conta da comissão de mortos desaparecidos que ele desmontou, ele desfez, ou seja, porque tem medo da história. Não quer que a história seja revelada, não quer que a história seja contada, não é? Então, Eugênia, quero dizer que é muita alegria se você puder, não agora, mas daqui a pouquinho entrar para a gente participar um pouco do nosso bate-papo, é muito bom, viu, Eugênia? Falar um oi aqui para vocês e pedir para o Lindbergh abordar qualquer dia esses retrocessos aí na área de deficiência, que está muito complicado também, muita coisa em risco, né? Não só a questão dos desaparecidos. E desejar para vocês um ótimo final de ano, um ótimo encerramento aí das atividades, que agora a gente já está em contagem regressiva, né? Então, olha aí, Lindbergh, podemos contar com a Eugênia, vamos marcar com ela, vamos agendar para ela. Ótimo. Ótimo, maravilha. Obrigada, hein, Eugênia? Valeu, Eugênia. Tchau. Bom trabalho. Eu estava falando... Lindy, diga. Fala, Vanessa. Eu estava falando com a Eugênia aí, rapidamente, que é outra notícia do governo Bolsonaro. Eles estão querendo acabar com as cotas para as pessoas com deficiência no trabalho, no emprego. Nassif, vamos lá, Nassif. Vamos fazer o xadrez dos últimos fatos que estão acontecendo no nosso país, Nassif. O primeiro fato que mostra que o pessoal do Bolsonaro persiste nesse caminho para o estado de exceção, efetivamente. Você tem alguns analistas políticos que têm alertado bem para isso aí, o Marcos Nobre, mas você tem outros aí que, eu não sei se essa questão midiática começa a frequentar Twitter, tem que ter a visão diferente, essa ideia de que as instituições são poderosíssimas e o Bolsonaro é fraco perante as instituições. Nós, se tivéssemos instituições poderosíssimas, não teria havido impeachment, não teria havido Lava Jato, da maneira como foi feito, a corrupção teria sido combatida dentro do aparato legal, né? Então, não existe essa história de instituições poderosíssimas aí. A cada dia que passa, você vê o Bolsonaro avançando em dois níveis, né? Essa questão do partido político dele, o partido político vai ter um papel muito complicado, um papel similar ao das SS nazistas lá, pelo seguinte, hoje ele já tem uma rede nacional que opera com ele, que junta milícias, junta crime organizado e junta uma parte aí dos evangélicos. Não vamos generalizar, tem evangélicos muito sérios, mas quando você olha milícias, mesmo o Comando Vermelho e outros, eles foram assimilados aí, ou assimilaram essa visão evangélica aí, tanto que você tem nos morros do Rio hoje as religiões afro sendo expulsas, né? Então você tem as milícias que estão ampliando decididamente aí o seu poder econômico, ampliando a base territorial no Rio de Janeiro, mas indo para outros estados, inclusive com parcerias aí com o narcotráfico agora. Então, isso é um problema complicado. Você tem a rede dos caminhoneiros. Os caminhoneiros aí, que é uma outra área que pega essa questão do pequeno empresário, empreendedor, tudo aí, que é contra qualquer forma de benefício às minorias. Tem todo esse aparato moral, digamos assim, que é hoje a sustentação do governo Bolsonaro, né? Você tem as empresas de segurança aí que tem vinculação clara aí com a barra pesada aí da Polícia Militar, que estão em vários estados também, né? Então, isso todos são organizações que operam hoje ou de forma institucional, impulsionadas por governadores com políticas genocidas, aí, que é o caso aqui de São Paulo, o caso do Rio de Janeiro, ou operam aí como ponta de lança aí dos porões, né? A gente tem que levar em conta que os porões lá atrás, para dar um pouquinho de histórico, né? Quando você começa a redemocratização, essa barra pesada dos porões,
as Forças Armadas não queriam mais estar junto. Então, eles são afastados e é montado toda uma estratégia de dar uma alternativa econômica para eles. É daí que vem Curió e vem outros aí que vão para o garimpo, outros que vão para as milícias. Essa base econômica inicial das milícias vem daí até avançar para formas muito mais complexas aí de crime organizado, como o escritório do crime e outras ferramentas, né? E parte desse pessoal vai para a segurança privada também. Então, você vê que, se você junta também nem o baixo clero, às vezes até o alto comando aí de polícias militares de vários estados, você vê que você tem um risco concreto. Ontem você teve esse secretário de Estado americano aí ameaçando apoiar os governos contra manifestações na América Latina. Então, é um quadro complexo, efetivamente, de aceleração rumo ao estado de exceção, porque com esse partido político dele, mesmo que no começo não tenha uma bancada muito, muito forte, ele passa a organizar esses movimentos que hoje é uma violência dispersa, né? É um risco muito grande. Daí a importância que eu vejo, no segundo, você tem que passar por cima de idiosincrasias, por cima de mágoas aí que vem do impeachment e tudo, e ter essa frente ampla contra o estado de exceção. O Lula, eu acho que vai ter um papel relevante, e ao mesmo tempo o Lula tem... Bom, ele é bom nisso aí, mas tem um equilíbrio que tem que montar o arco de esquerda que está sendo montado, né? A imprensa fazendo muito jogo aí de explorar... É gozado, né? A mesma coisa que ocorreu com as obras da Copa aí, né? Até a véspera da inauguração, as obras não estão prontas. Então, eles apontam todos os pequenos problemas como se fossem essenciais. Aqui em São Paulo, nós tivemos aqui as ciclovias do Haddad, que até o momento de inaugurar, a imprensa apontava todos os problemas que são normais na implantação, como se para tentar torpedear. Hoje você tem esse acordo, essa aproximação com os partidos aí de esquerda, aí que todo mundo está na fase inicial, cada qual jogando os seus trunfos na mesa, mas é evidente que vai ter um acordo aí em torno de Lula e do PT. O desafio é como que você transpõe esse acordo aí para trazer essa centro-direita democrática, que existe. O PSDB foi aí até entrar nessa era Serra, e ele tinha lá o próprio Armínio Fraga, porque uma coisa são os princípios democráticos, outras são as decisões de política econômica. Quando você pega a política econômica, o Armínio outro dia conseguiu avançar um pouquinho mais aí em propostas tributárias mais justas aí, né? Mas você tem esses problemas, né? O mercado democrático, tudo, ele não quer que entre em tributação de capital. Qualquer modelo de igualitário tem que entrar em tributação de capital. Mas você tem os pontos em comum, que é a preservação da democracia. Por isso eu vejo que nessa etapa inicial não dá para tentar recuperar, voltar aqueles pontos que foram interrompidos com o impeachment, ou antes mesmo, quando a Dilma começou a se perder lá, aqueles pontos, aqueles erros que foram cometidos aí na parte tributária, na parte econômica, na parte de participação, não dá para tentar retomar daquele ponto, porque o salto que nós demos para trás foi muito amplo. Então, o que você tem que retomar é 88. É o pacto pela democracia, que é o ponto em comum em todos esses grupos. Nós precisamos ter aqui um pacto pela democracia que retome as disputas que nós tínhamos anteriormente e depois, restabelecido esse pacto democrático, recomeçam aí as disputas democráticas que, hoje em dia, perto do que o Bolsonaro representa, não há distâncias tão estelares assim como parecia em outros tempos entre o arco de centro-esquerda e o PSDB ocupando durante algum tempo a centro-direita e até se perder, né? Então, vai ter que ter muito... E esse negócio de autocrítica, todo mundo vai ter que fazer autocrítica para dentro, mas esse negócio de exigir autocrítica para fora, isso é esperteza. Quando a imprensa fala o PT não fez autocrítica, logo... gente, vamos parar com isso, né? Se não fez autocrítica, vai ser o mesmo. A imprensa não fez autocrítica, vai ser a mesma. O Supremo não fez autocrítica, vai ser... Isso é uma palhaçada aí para pegar a trouxa, né? Todo mundo tem que fazer autocrítica para dentro. O PT deve uma autocrítica aí para os seus apoiadores, o PCdoB deve, a imprensa deve, o Supremo deve, mas para fora a grande autocrítica é o seguinte: como que vão se comportar daqui para diante? Daqui para diante tem que ter esse compromisso democrático.
Lindbergh, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Nassif, que eu acho que o Nassif hoje, e esse papo é importante porque toca na ferida. O Lindbergh é do Partido dos Trabalhadores, eu sou do PCdoB, e para além desses dois partidos, tem vários outros partidos de esquerda, não é, que têm suas opiniões e seus pensamentos acerca da conjuntura, né, do que é prioritário ou não. Eu aqui quero dizer o seguinte, nós saímos, Nassif Lindbergh, de um final de semana de reuniões intensas dentro do PCdoB. Nós reunimos o Comitê Central, que agora está bem maior por conta da agregação do PPL, que veio para o PCdoB, né? Então, ficou um fórum bastante grande, e debatemos isso à exaustão. E quais foram as nossas deliberações, quais as opiniões majoritárias? Elas casam exatamente com a sua, viu, Nassif? Legal. Exatamente com a sua. O partido entende que a gente vive um risco democrático, que não é superficial, é sério, e que a gente deva buscar essa frente ampla em defesa da democracia. Agora, nós não abrimos mão jamais de lutar pelas nossas plataformas de defesa da economia, do povo, da soberania, dos direitos sociais, de jeito nenhum. Nós achamos que um não é impeditivo do outro. Mas o que a gente vê, Nassif, o que a gente vê por aí é que as pessoas, os partidos, as direções, elas tentam excluir uma coisa da outra. Eu não vejo que isso ocorra. Eu acho que é possível, sim. Eu dou muitos exemplos. Por exemplo, o Congresso Nacional, ele tem sido o braço da economia. Ele é que tem levado as reformas do Bolsonaro. Sim. Mas nessa parte da defesa da democracia, o Congresso Nacional tem resistido. Nós não podemos também querer esconder isso e deixar de reconhecer. Agora, nos direitos do povo, é um desastre. Eles é que estão acabando com o salário mínimo, acabando com a política do Minha Casa Minha Vida, acabando com tudo, vendendo o nosso patrimônio. Esse Congresso é contra eles que nós temos que lutar também nesse aspecto. Mas na democracia tem ajudado. Agora, Nassif, tem muita gente, eu quero que você reforce, não sei se o Lindbergh vai entrar com uma pergunta em seguida, essa questão se o Bolsonaro tem força ou não. Porque eu também tenho lido muito isso. Olha, o que o Bolsonaro quer, a gente já sabe. O sonho do Bolsonaro é ser um ditador, não é ser um presidente, é ser um ditador, esse é o sonho dele. Mas aí tem gente, não, mas as instituições, está aí o Congresso, está aí o Poder Judiciário para contrabalançar. Você acha que isso tudo ainda é muito frágil diante dessa possibilidade, Nassif, da busca ou até de tentar um fechamento? Olha, a cada dia que passa, ele se fortalece. Você tem aí essa questão Bom, ele tem esse anticomunismo primário aí, Você acha que ele está se fortalecendo, assim? Está se fortalecendo. Ele tem uma base forte hoje, espalhada. Vamos pegar esse outro partido dele, as igrejas evangélicas aí, as neopentecostais espalhadas no Brasil inteiro. Vamos pegar aí o próprio partido da Polícia Militar, que se militarizou, que se partidarizou efetivamente. Você vê quando ele esteve aqui em São Paulo, o que aconteceu? São famílias, ele sai desse meio também. Né? Você pega essa questão dos discursos contra a democracia que o próprio Paulo Guedes coloca. Veja bem, a gente vai ter nos próximos... É por isso que eu tenho colocado aí que essa questão do caso Nalieli e questão... Porque o que as análises trazem aí é o seguinte, eles pegam estaticamente. Então, hoje, o Congresso consegue segurar o Bolsonaro em questões de reformas, pararé. O Supremo estabelece alguns limites aí. Logo, vão fazer isso amanhã. Mas não, você tem uma dinâmica aí, ué. Você tem que prever. Pode ser que continue essa dinâmica também, mas você tem um risco muito grande hoje aí de acentuar essa dinâmica e esse crescimento da influência dele. Lá na frente você não tem mais poder, né? É complicado, né? Você pega lá atrás, quando surge o Bolsonaro, ele já era para ter sido impedido de participar das eleições lá atrás. Isso é um pressuposto democrático, mas se o cara atua contra a democracia, ele não pode participar do jogo democrático. E vai se deixando, porque é uma curiosidade, Mas você vê a destruição que ele está fazendo nas políticas sociais, e cada destruição, ele coloca um grupo de poder. Pega esse negócio aí como é que chama agora? Hospício aí? Como é que chama? Essa é a história da saúde mental aí.
voltam os hospícios criando uma estrutura de poder. Agora estão querendo trazer de volta o jogo. Todos esses canais aí que servem para a contravenção e para o crime organizado estão se fortalecendo. Então, ele tem a caneta na mão e usa a caneta sem nenhum pudor. Essa questão militar hoje, como é que é a questão militar? Que é essencial. A questão militar, se os militares mantêm, o alto comando consegue manter o controle e manter o respeito à ordem democrática, o comportamento supremo é um. Se batem o pé aqui, o Toffoli já mostrou o que acontece. Então, digamos, você não tem esse negócio da fortaleza das instituições, não resiste a um Clarim. E o Clarim, ele ecoa muito o que pode acontecer nessa dinâmica de opinião pública aí contra a subversão, contra a Foro de São Paulo. Então, não dá. É uma engrenagem muito complexa e que depende de um fator que é uma incógnita hoje. Você tem hoje a articulação do general Vilas Boas aí, que o Vilas Boas ele traz essa conspiração dos generais de pijama, ele fez lá o link com as Forças Armadas. Você tem o atual comandante das Forças Armadas, é um cara profissional que conhece a história das Forças Armadas, sabe o que aconteceu nos períodos de politização, mas se a economia... Se vê as manifestações de rua, por exemplo, que é o que eles estão desejando. Se vê as manifestações de rua, eles estão provocando de todo jeito. O que o Paulo Guedes faz é tortura em cima de classes populares. Vai chegar uma hora que vai cair a ficha. Vai chegar uma hora que o efeito Chile, o efeito Argentina, o efeito Bolívia pode ocorrer aqui. Qual vai ser o reflexo nas Forças Armadas? A partir das Forças Armadas, quais os reflexos do Supremo? Então, dizer, que nem diz um desses cientistas políticos de Araque aí, não, as instituições são poderosíssimas. Claro que não são. Claro que não são. Claro que não são. A reação contra a Lava Jato não significa que o Supremo se transformou num baluarte aí das leis e da Constituição. Então, não é uma situação muito precária e muito instável, efetivamente. Né? E o grande ator aí é incógnita. O grande ator, ele é fundamentalmente, que é as Forças Armadas, historicamente, desde a profissionalização lá nos anos 30, é contra qualquer forma de organização popular. Isso aí, por que o Getúlio era ligado às Forças Armadas? Aí quando que começa? Quando ele cria um Partido Trabalhista. Em 64 é a mesma coisa. Porque faz parte da própria ótica da hierarquia militar. A hierarquia militar foi um jeito de criar uma elite que vem de classes populares também, mas cria uma elite. Criou uma elite que lá atrás até se contrapunha, foi relevante aí com os tenentes e tudo, foi relevante para se contrapor às elites tradicionais, rurais que tinha por aqui. Né? Mas eles têm uma diferença fundamental em relação ao sindicalismo e às formas de manifestação populares. Né? O que vai acontecer com essa dinâmica? E com ilicitude aí, vai chamar essa figura aí para permitir assassinato aí de excludente de ilicitude. Essa questão de garantia de lei e ordem. Você tem tudo montado. O único ator que não entrou ainda no jogo foram as manifestações populares. O que vai acontecer quando começarem as manifestações populares? Então, essa história de dizer das super instituições brasileiras, nós não temos. Nós não temos tradição democrática, nós temos um Supremo que se desmoralizou com os caras querendo dominar aí a política sem ter voto, né? Então é muito complicada, né? Muito complicada. Ô, Nassif, primeiro eu quero falar da minha concordância num diagnóstico mais geral de que o governo Bolsonaro ele resiste, tem força, né? Eu, às vezes, vejo muita análise de Bolsonaro está perdendo força rapidamente. Não é assim. Primeiro, tem o apoio dos Estados Unidos, tem apoio das elites nacionais, do grande empresariado nacional, com essa pauta de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, de retirada de direitos dos trabalhadores. E aqui eu estou vivendo no Rio de Janeiro, assim, que eu acho que é um laboratório mais avançado desse golpe. Sim. Eu, quando vou, por exemplo, em Bangu, que era um bairro operário, né? Você vê em Bangu, você vê igrejas neopentecostais,
tem força o discurso do Bolsonaro. Você tem milícias que, no começo, funcionavam para exploração econômica, era venda de gás, era venda de gatonete, mas que agora virou ocupação político-territorial armada. Isso. Né? E isso está lá. Eu, quando fui ver aquela contra-revolução da Bolívia, foi o quê, inicialmente? Foram igrejas neopentecostais, milícias e polícias. Sim, é o mesmo arranjo que sustenta o Bolsonaro aqui. Né? Então, veja bem, nós estamos vendo uma conjuntura complexa. Nesse processo sai o Lula, que tem um grande papel de articulação política e de falar para o povo. O Lula já marcou a pauta dele, central, que é a vida do povo, as consequências, digamos assim, da implantação dessas políticas neoliberais, né? Questão do emprego, da renda. Essa pauta é poderosa, tanto é que o Paulo Guedes reage falando do Chile, reage falando do Lula, que vai diminuir o grau de implantação das reformas por causa disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do Lula, tanto na articulação política, e aqui entro talvez uma pequena diferenciação contigo e com a Vanessa, porque eu acho que a grande frente que nós temos que montar nesse país é o frente contra essas políticas neoliberais, pelo emprego, pelo salário. Sim. E eu sou a favor de alianças pontuais no parlamento em cima de questões democráticas. Mas a grande frente, o grande corte, se a gente quer ganhar a maioria do povo, 50% mais um é esse. Porque eu não quero ficar junto com o Rodrigo Maia, com o Fernando Henrique, calado, não falar da reforma da Previdência, não falar de emprego. Esse é o caminho da derrota. A gente deixa Bolsonaro livre. O caminho para bater nesse governo, para mim, é demarcar campo com a implantação desse programa, porque assim, as coisas, querendo ou não, estão funcionando para eles. Tem briga aqui lá no centro, mas é Bolsonaro aqui, o Rodrigo Maia impondo sua agenda neoliberal. Eu estive na Argentina, eu quero acabar dizendo isso. E na Argentina, o discurso final da Cristina Kirchner, ela dizia, olha, esse aqui não é só mais uma eleição. Nós queremos derrotar um ciclo, dizia, nunca mais ao neoliberalismo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso e falasse do papel do Lula nesse momento. Tá. Bom, quando a gente vê, vamos tentar ver esses pontos de convergência. Quando a gente vê, principalmente o Armínio é um sujeito interessante. O Armínio ele faz a ponte aqui entre o grande capital americano, daqueles bilionários que perceberam que o excesso de lição de casa, aí, que era o eufemismo aí para acabar com o estado de bem-estar social, produziu uma extrema-direita que fechou a economia. Aqui você tem um grau de informação muito pequeno e muito oportunista das representações empresariais aqui, que veio... Então, o próprio Armínio, ele tem... Você tem um setor mais moderno do empresariado de São Paulo, que tem enfatizado a questão do combate à pobreza, da redução das desigualdades. Então, digamos, o Lula, ele tem dois discursos que concorrem em toda a política. Ele tem um discurso para a militância e tem os pontos de acordo com essa centro-direita democrática. Está havendo essa convergência na retórica, no discurso, para essa questão fundamental de devolver o bem-estar à população, o objetivo de bem-estar à população. Isso está voltando aí. Agora, os pontos que você vai ter de divergência são pontos lá na frente, aí, tributação sobre bancos, você tem a questão da mídia aí, que tem que ter em algum momento... mas são os pontos centrais, que essa questão da democracia e essa questão da responsabilidade social, eu tenho a impressão que já há uma convergência. O Lula, vamos pegar um caso do Lula aqui, que ele coloca, até um caso bem emblemático aqui em São Paulo, que estão comentando aí, que é essa possibilidade de uma dobradinha Fernando Haddad e Marta Suplicy. Isso aí é um desafio danado, porque a Marta no processo do impeachment lá, ela colocou as mágoas aí para fora, aí de uma forma, não chegou a ser um Cristóvão Buarque, mas chegou perto aí também. Mas, por outro lado, por exemplo, ela pode ser essencial para dois pontos aí do PT e do arco democrático. Pode ser essencial para a eleição do Haddad, pode ser essencial para a reconciliação da prefeitura com a periferia. Que o Haddad, com todo o serviço ótimo, os projetos ótimos que ele implementou, ele não tinha essa visão participativa aí. A visão dele era técnica. Uma vez
conversei com o pessoal de Conselho de Saúde aí de um dos bairros aí da cidade. Reconheciam tudo que o Haddad fez, mas até o Kassab era mais popular, porque ia lá, cumprimentava, dava voz. E você vai ter que ter mudanças muito expressivas aí na executiva dos partidos também. Essa história, digamos, do partido, ele abriu espaço. Porque uma coisa, veja bem, uma coisa lá atrás, você pega a eleição da Dilma em 2014, você tinha muitos setores sociais aí profundamente descontentes. Por que votaram na Dilma? Porque a alternativa era o Aécio. Então, digamos, essa ideia de você ter uma cúpula que define as políticas e entrega de cima para baixo, não pega mais. Eu estava comentando outro dia, hoje você tem, inclusive com essa questão das redes sociais, você criou essas bolhas de uma forma muito mais consistente. Vamos pegar o PT lá atrás. A política de saúde do PT, que o PT tocou, o PSDB também num certo período lá, vinha dos grupos de saúde, que eram suprapartidários. As políticas de saúde mental, a mesma coisa. Então, a Marina, ela fez um negócio muito... O grupo que cerca a Marina, né, muito interessante nas eleições de 2014, que não se completava por uma questão ideológica. O que ela fez? O plano de governo dela era cada grupo montava o seu plano para a defesa da sua categoria. Os negros, os LGBTGs, coisa fantástica. Onde que não fechava? Tudo aquilo era para uma candidata cuja bandeira era a redução do Estado. Você não faz redução de desigualdade com redução do Estado. Você pode racionalizar o Estado. Então, você tinha uma visão financeira aqui, do Itaú e tudo, de um lado que não fechava com todo o papel que o Estado teria que ter de regulação e de apoio às políticas sociais. Mas, de alguma maneira, os partidos, digamos, o caminho que você está testando lá fora, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, é de ampliação da redemocratização. Ampliação da democratização. Isso vai se dar no âmbito dos conselhos municipais, vai se dar no âmbito dos municípios em relação aos estados, e vai se dar no âmbito desses grupos de interesse em relação aos partidos políticos. E não é fácil isso, não. Você compor com todos aqueles grupos lá e tirar pontos em comum. Você tem pontos em comum, que é a defesa do cidadão, das políticas sociais inclusivas e tudo. Né? Então, é um desafio que a reforma tem que começar em casa também. Né? Agora mesmo, por exemplo, o PT, obviamente, é o grande partido de oposição aí, ele vai conduzir esse processo, mas se ele não se abrir para uma discussão franca e democrática com os demais partidos, sem pressupostos aí de hegemonias, não consegue. Olha, isso é campo da psicanálise que nós vamos precisar. É o ponto central aí, né? É o ponto central. Você pega os jornais mesmo hoje, aí aquela visão do jornal pairando, assim, até gozado, né? Nós fomos criticados pelo PT, nós fomos criticados pelo Bolsonaro, logo nós somos isentos. Não, vocês podem ser parciais dos dois momentos também, né? Olha, é um redesenho do país. Né? O problema é que até onde que a gente vai afundar para começar a emergir, digamos, esses novos valores. Né? É engraçado, viu, Nassif, você falando aqui, eu me lembro, eu assim fazendo umas contas aqui, tem duas coisas que unem o centro com a direita, uma coisa, e outra que une o centro com a esquerda. O centro com a direita é a política econômica, isso que o Lindbergh falou, PSDB, DEM, PR, que eu não sei mais nem se é PR, já tem esse tal de centrão, que não é centrão coisa nenhuma, eles são de direita, eles são neoliberais. Claro que a dosagem do liberalismo deles não é assim a la Guedes, mas são neoliberais e querem ver o povo passando fome. Essa questão que une eles. E do nosso lado, que nos une também, além da esquerda, a defesa do povo, mas que puxa essa direita mais, como que eu digo, mais civilizada, é exatamente a defesa da democracia, não é? Eu não tenho dúvida. Você acredita nisso mesmo, Vanessa? Acredito. Veja bem, não, eles deram golpe, eles voltaram no impeachment da Dilma, eles aplaudiram a prisão do Lula, fizeram tudo isso. A gente começa a ter primeiras questões pontuais, que aí eu acho que são importantes, inclusive. São questões muito pontuais. Vamos ter prisão em segunda instância. Vão ficar com a gente ou não?
Mas achar que são verdadeiros aliados da democracia, eu acho que eles não... Não, peraí. Verdadeiros aliados da democracia é uma coisa muito forte. O que a gente tem que entender, e nesse aspecto eu acredito e concordo com o Nassif, é uma polêmica grande no meu partido, é que esses setores, eles não são fascistas, eles são de direita, sim, mas eles não são ditadores. Não, só que eu estou querendo dizer que não são... Eu sou a favor de qualquer aliança na questão democrática, sou a favor da aliança mais ampla do mundo na questão democrática. Só que a gente não pode dizer que eles são democratas, assim, uma aliança pela democracia. Sim. Eu acho que está certo, você recolocou até melhor, viu, Lindbergh? Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é ditador, o Bolsonaro é fascista, o Bolsonaro, é isso que o Nassif disse, ele está a um passo de querer implantar um regime de exceção no país. Eu acho que, nesse aspecto, a gente conta com essas outras forças liberais de direita, sim. Mas, olha, viu, o que eu quero colocar aqui não é o meu pensamento, é o pensamento do povo que está entrando aqui, que está muito engraçado, viu, Nassif? É muita gente falando de duas coisas. Da Marta, porque eles, antes de você falar da Marta Suplicy, aqui, eles já estavam aqui no chat bombardeando a Marta. Então, vamos voltar ao assunto Marta, né? Essa questão eu acho importante. A outra questão é sobre essa frente, viu, Lindbergh? Que muita gente aqui diz, a gente não pode ficar do lado deles. Gente, a gente tem que saber política, não é uma coisa que 1 mais 1 é 2, não, depende da forma como você faz. O que, por exemplo, aquela frente que se criou, aquela frente ampla, eu mesmo bombardeei aquilo, dentro do meu partido, em tudo que é lugar. A frente em defesa da democracia é correta, agora aquela frente, direitos já, aquela frente não defende direito coisa nenhuma, não é? Então, tem essa questão. Mas, olha, sobre a Marta Suplicy, estão dizendo aqui que você, para você, viu, Nassif, estão dizendo aqui, desculpa, Nassif, mágoa coisa nenhuma, ela, a Marta, mulher, deu seu voto para golpear a primeira mulher presidente do Brasil. Então, não é uma questão de mágoa, ela não merece nada, não é? Nada. Aí, mais lá na frente, aí tem alguém que me pergunta aqui, a Solange, não, peraí que eu vou já achar. Me pergunta, é lá de Minas Gerais, é Luciana Bonfim Duarte. Ela disse assim, Vanessa, essa tua camisa é de algum time? Ela é lá de Minas, ela acha que eu estou com a camisa do Cruzeiro. Essa camisa não é do Cruzeiro, não, viu, gente? Essa é minha camisa de rebaixado. Eu acho é bom. Você já viu quem é um presidente novo do Cruzeiro? Aquele que era nosso colega, aquele do helicóptero, que ninguém não fala mais nada, né? Engraçado que essas coisas assim, né? Do helicóptero, né? Que ninguém fala mais nada. Eu não estou aqui expressando juízo de valor, estou só lembrando tudo. E a camisa não é do Cruzeiro, não, viu, gente? Mas, olha, Nassif, sobre a Marta, eu queria que o Lindbergh ficou chateado que eu puxei esse assunto um dia dele. Não. Isso aqui. Tem que debater. Eu não. Mas o Lindbergh disse o seguinte, eu acho que não é do PT, não, mas eu entendi do Lindbergh que talvez ele, dentro do PT, não, mas uma possibilidade de uma aliança com a Marta é possível. Mesmo porque, Lindbergh, quem está fazendo autocrítica não somos nós, é ela, Marta. Se para todo mundo que está aqui no chat, para todo mundo que está aqui acompanhando e falando da Marta, já é difícil. Imagina, o Nassif, nós, Lindbergh e eu, e nossos companheiros todos lá dentro do Congresso. Imagina nós, mulheres, Fátima, Regina, Lídice, Gleise e eu, ver a Marta, até então nossa companheira, entregar flores para Janaína, não é? Votando contra a mulher gestante na reforma trabalhista, porque não é só impeachment, não. Votou contra a mulher gestante na reforma trabalhista. Você cada vez se complica mais, Vanessa. Não, calma. Eu estou falando isso. Agora, acho que a Marta hoje, que faz autocrítica, ela sim faz na prática autocrítica, ela pode ajudar as esquerdas. E ela pode ajudar as esquerdas, Lindbergh, na maior cidade do país. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ela pode ajudar a desmontar essa direita, não é? Porque ela tem uma história bonita, mas se perdeu em tudo. Eu gosto muito dela pessoalmente, acho que ela tem que fazer uma autocrítica bem feita e vir para cá ajudar as forças progressistas, as forças populares, essa é a minha opinião. Nassif já falou a dele, e você, Lindbergh? Vanessa, eu acho que, primeiro, eu não vejo Marta fazendo autocrítica, tem que ver esse processo todo, com certeza o Lula vai conversar com ela. Agora, eu quero garantir que quem tem participado de conversa com a Marta, ninguém fala de Marta vir para o PT, né? Acho que nem ela quer também, viu, Nassif? Não é nem esse o jogo.
Ela está pensando no partido. É porque fica um terrorismo aqui também na internet do tamanho do mundo. E as pessoas, tá no PT, não. Tá. Não é essa a discussão, né? E um fato é que todo mundo sabe é que Marta, de fato, tem uma força muito grande na periferia de São Paulo, que foi uma boa prefeita, hein, Nassim? Eu me lembro que eu era prefeito em Nova Iguaçu e eu fui ver os céus na periferia de São Paulo, que era uma maravilha, né? Eram crianças, eu vi uma cena de crianças estudando música clássica, uma juventude negra tocando, uma coisa muito bonita ali, piscinas. E essa região é uma região de voto onde Lula tem muita força. Então, sinceramente, a história de uma composição de uma chapa, ela ser vice do Haddad lá à frente, eu acho que pode, concretamente, devolver as possibilidades de vitória de um projeto mais progressista na cidade de São Paulo. Eu acho que isso não se deve descartar. É diferente de entrar no PT. Não tem clima para entrar no PT, ela não quer também. Não tem o menor clima de entrar no PT. E Vanessa sabe disso. Então, acho que a discussão é outra. Agora, a eleição do ano que vem é muito importante para o jogo político nacional. Ter uma candidatura competitiva em São Paulo é fundamental. Aqui no Rio, Nassif, a tendência nossa aqui é fechar com Freixo, talvez uma chapa Freixo-Benedito. O PCdoB ainda está fazendo doce, mas vai vir para esse negócio também aqui, com todo mundo. Nós temos um pré-candidato aí, o Brizola Neto, né? Que é um menino muito bacana, que é o Brizola Neto, mas a ideia é tentar juntar nesses principais lugares. A gente tem que construir candidaturas fortes, alternativas, de fato, a esse esquema que está no poder aí. Nassif, Vanessa, eu queria entrar num tema aqui. Faz 10 dias que setores ligados ao PSDB, da imprensa, economistas, ensaiam um discurso, inclusive escreveram um artigo denso, na Ilustríssima, no domingo, na Folha de São Paulo, né, dizendo o seguinte: olha, tem 2 extremos aqui, os extremistas, botam Bolsonaro e o PT, Lula. Não, demais. Eles estão há 10 dias batendo nessa tecla. E tem uma outra narrativa que essa, inclusive, eu pessoalmente fico muito irritado. O PT elegeu Bolsonaro. Olha, você escuta isso dessa turma, dessa centro-direita liberal, do PSDB do DEM, é muito cinismo. Eu me lembro, assim, eu escrevi um artigo em 2015, me lembro de ter feito discursos no plenário, na frente de Serra, daquele pessoal, dizendo assim: vocês estão abrindo o caminho para a extrema-direita nesse país. Claro. Ao irem para as passeatas com quem defende a intervenção militar, pediu o impeachment da Dilma de mãos dadas. Eles fizeram todo o roteiro, deram golpe, prenderam o Lula, botaram o Temer, que era um governo corrupto, sem condições, e agora vem dizer que a culpa da vitória do Bolsonaro é do PT. Mas eu estou falando isso, eu queria que você comentasse isso. Esses argumentos estão sendo batidos nos últimos 10 dias com força, né? Dos 2 extremos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem o seguinte: você tem 2 pessoas, são ótimas pessoas, fora isso, o Marcos Lisboa, que é até companheiro de boteco de vez em quando, eles vestiram a camisa aí dos cruzados do liberalismo. Ganharam e querem agora ser condutores de povos, né? E você tem 2 espertezas para tentar consolidar esse centro com o Luciano Huck aí. Uma delas é essa história de que a virtude do centro, né? Então, você tem na ultradireita, para poder ter a virtude do centro, você tem que colocar... São os falsos paradigmas aí. É desonesto isso aí. Esse artigo aí vem com o Paulo Artung. O Paulo Artung é um dos governadores mais polêmicos que se tem aí. O pessoal não sabe onde que eles estão apostando aí com o Paulo Artung. O Paulo Artung surgiu lá atrás, que ia combater o crime lá no Espírito Santo. A Assembleia continua controlada. Olha, é um jogo... Então, digamos, e a mídia, como você não tem um projeto... Aliás, isso é bom para a gente retomar a questão do projeto que a Vanessa colocou. Como você não tem um projeto claro de centro-direita, o que eles fazem é isso, tentar apontar os vícios dos 2 lados para depois apresentar o Luciano Huck lá com o Artung aí de olheiro lá, como se fosse a virtude, né? Por que o Brasil entrou nesse campo
da ultradireita. Porque o PSDB, quando o PT vem para o centro da social-democracia, o PSDB pula para a direita. E assume, com a morte do Mário Covas, o Mário Covas era um sujeito que ele, para usar uma expressão dele, ele pisava no barro. Ele pisava no barro. Era teimoso em muita coisa lá, mas pisava no barro e tinha a grandeza de perceber o que era bom para o cidadão e desprendimento até para acordos maiores. Quando ele sai de cena, entra a barra pesada. Vamos pegar o Aécio. O Aécio, muito antes aí de Lava Jato e tudo, ele pegou 2 jornalistas de Minas lá e pôs na cadeia. Pôs na cadeia, por crime de opinião. Então, é por isso que você tem, digamos, o Serra abre mão de discurso, o Fernando Henrique nunca foi formulador, então o que eles fazem é entrar na onda do discurso do ódio, que é inaugurado em 2010, 2006 já teve isso, mas em 2010, os temas morais, o Serra abrindo Bíblia na casa das pessoas, falando de aborto, que a Dilma assassinava pessoas. Então, digamos, esse pessoal está fora hoje. Está fora. No lugar deles entrou um direitista com política genocida autêntico, aí, que é o Dória. Né? Então, sem discurso, sem conseguir se situar, o que eles fazem? Quando vem um Armínio, o Armínio faz um discurso político aí da importância. Quando vem o Marcos Lisboa e o Samuel Pessoa, eles teriam que elaborar em cima dessa nova pauta. Eles não têm pauta para isso. Então, a maneira é vir com desonestidade intelectual aí. Uma desonestidade intelectual de fazer. Mas daí entra o ponto central, que é o segundo tempo do jogo aí, desse pacto, que é esse projeto que o Lula vai ter que apresentar. Por coincidência, eu palestrei num evento que o Lula falou depois de mim, lá no dia do AVC da Dona Marise. Lá. O Lula, ele tem até comentei na época lá, para parar o Lula, o discurso do Lula na época lá é só a tiro de Lava Jato, efetivamente. Porque ele desenvolveu nesse tempo todo, não implementou tudo, mas desenvolveu esse tempo todo uma visão integrada de país, onde ele sabe o que é melhor na política científica e tecnológica, na política de defesa, ao contrário do Fernando Henrique, que joga... Fernando Henrique é aquele enceradeira que você tinha no meio-campo de futebol que não sabe chutar em gol. Então ele vai ter que elaborar isso. Agora, para conseguir adesão desse centro-direita aí, ele vai ter que entender também, coisa que a Dilma não fez lá, o papel do mercado de capitais. Cabe mercado de capitais nesse projeto? Cabe. Desde que você defina claramente. Não é substituindo o BNDES ou privatizando o Banco do Brasil. Ele vai ter que trazer de volta a importância, digamos, desses órgãos públicos para desenvolver da indústria de máquinas e equipamentos. Quando você vê a BIMAC, que sempre foi o centro aí das políticas industriais, depois que a Fiesp se perdeu, hoje, de repente, apoia questões pontuais do Bolsonaro, porque vai reduzir um pouco aqui a burocracia. Então, o centro-direita, esse que é o problema. O centro-esquerda, você tem um articulador. Você pode discutir, que é o Lula. Ele tem formato. A ultradireita tem formato, que é o Bolsonaro. Quando você pega essa centro-direita, não tem. Se não fosse tão pequeno, mesquinho, egocêntrico, seria o Fernando Henrique. Agora, viu, Nassif, eu quero só dizer o seguinte, que você levanta algo, viu, Lindbergh, que nós temos que levar em consideração. É certo que o papel dessa centro-direita no golpe foi decisivo. Foi decisivo. A gente lembra do Jucá e aquela velha gravação, né? Olha, temos que fazer um acordão com o Supremo e com tudo. Ele já dizia naquela época que o que faltava era um acordo com o PSDB. A partir desse acordo feito, todos marchariam para tirar a Dilma e colocar o Michel Temer. Só que na cabeça deles, quem seria a alternativa? Depois de Temer, que era só uma ponte. E eles escreveram isso. Só uma ponte para o futuro, ou seja, era uma transição até chegar a eles em definitivo. Quem era a alternativa deles? Era o PSDB, era o Aécio, era essa direita mais palatável, não tão extremada, não tão extrema-direita, não é? Mas o que aconteceu? Essa Lava Jato, ela foi tão assim parcial, ela foi tão
tão virulenta com a esquerda, que ela teve também que olhar um pouquinho para o outro lado, e não bastou olhar muito, não. A primeira piscada pegou quem? Caçou logo quem? Catou logo foi o Aécio, foi eles tudinho, e botaram lá na Lava Jato. Então, viabilizaram quem? Mas continuam todos soltos. É impressionante como o Serra se safou desse negócio, o Aécio. Tem sinais nítidos de enriquecimento pessoal, o Aécio você tem. Mas... o Aécio é muita prova, aquela mala daquele primo dele, gente, que é aquilo. Ele mandar o primo. O Aécio enganou bem no seguinte sentido. Ele sempre parecia aquele garotão lá do Leblon, mas a dimensão dele como chefe de organização é impressionante, hein? Impressionante, não como político, mas como chefe de uma organização, barra pesadíssima aí, né? Criminosa, pode falar, criminosa. Mas quando você pega esse negócio da democracia, você vê o seguinte, esse pessoal leva o estado de exceção até um determinado nível. Esse determinado nível significava você inviabilizar o Lula, inviabilizar o PT, inviabilizar as políticas populares aí. Daí vem o Bolsonaro, leva até adiante. Então, o que esse pessoal pretende? Quando vem com esse discurso de comparar Lula com Bolsonaro, pretende trazer naquele estágio anterior de estado de exceção. Então, é essa discussão que vai ter, porque se você quiser um modelo efetivamente democrático, você tem que abrir espaço para os movimentos sociais, tem que abrir espaço para as associações empresariais participarem da formulação de políticas também. Como você tinha lá atrás, quando você desenhou a Associação Brasileira, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ali você tinha um desenho fantástico ali. Você tinha dinheiro na FINEP, daí você tinha os grupos de trabalho compostos por associações empresariais, empresas do setor, trabalhadores e tudo, definindo as prioridades que seriam implementadas pela FINEP. A Dilma fechou isso aí também. Então, digamos, esse isolamento que houve em relação à sociedade civil, entendida a sociedade civil, não só movimentos populares, mas empresariais também. Isso é que tem que ser retomado, né? Mas daí você tem que dar aquele passo anterior, que é esse pacto aí que você tem que fazer concessões em algumas áreas, e outras áreas você tem as ideias fundadoras que você não pode abrir mão. Então, esse negócio da redução de desigualdade, esse negócio do modelo tributário, fiscal. Então, é um desenho complicado. Agora, voltando à Marta, vai ser a grande prova, efetivamente. Ela não entra no PT. A ideia dela parece que vinha através de um outro partido, né? Mas realmente vai ter que ter muita autocrítica ali, porque essa por exemplo, da mulher grávida aí, eu não estava lembrado disso. Se começar a lembrar muita coisa... Está sem som, Vanessa? Isso aí, para mim, isso aí, para mim, é a coisa que mais toca, sabe por quê? Nós, mulheres, decidimos, e o Lindbergh foi um grande apoiador nosso desde o início, tentar aprovar alguma emenda sobre a primeira reforma trabalhista lá no Senado Federal. E a gente entendeu que uma emenda importante, que poderia sensibilizar os homens, né, a maioria, portanto, era a emenda que garantia condições dignas de trabalho às mulheres gestantes e lactantes, ou seja, não permitir que elas trabalhassem em qualquer lugar, não é? Gestante e lactante em lugares insalubres. Pois nós ocupamos a mesa do Senado, passamos quase o dia inteiro na mesa. A Marta, ela com a Ana Amélia, esculhambava, em vez de nos apoiar, ela esculhambava. Aí o que aconteceu? Eles aprovaram a reforma daquele jeito, aí veio o Supremo, que veio dizer que mulher gestante e lactante não pode trabalhar em lugar insalubre, ou seja, perdeu. Mas não só não foi solidária a nós, como queria abrir processo. A Ana Amélia puxou a lista para abrir um processo de ética para nós. Ficar ao lado da Ana Amélia, dura, hein? Senhora. Ana Amélia não é brincadeira. Ô, Vanessa, a gente está chegando no final do programa, deixa eu falar só uma coisa, Nassif. Mas, Lindbergh, você tem que ler o superchat, tem um monte. É porque eu estou fazendo o meu celular, Vanessa. Então eu vou ler antes de acabar. Então, Nassif, deixa eu te falar. Estamos chegando ao final de 2019. Né? Hoje saiu os números da economia, crescimento do PIB no trimestre de 0,6%. Né? Vamos ter um próximo ano, que vai depender muito da economia, da situação econômica, e vamos ter eleições. Eu sou daqueles que acham que é fundamental que a gente tenha no próximo ano mobilização populares pacíficas. A gente tem que ter muito cuidado com infiltrados, inclusive, viu, Vanessa? Aqui no Rio eu me lembro. Em 2013 tinha uma manifestação aqui, gigantesca no Rio de Janeiro,
E teve uma hora que foi quebra-quebra no centro da cidade, quebra-quebra no Leblon. Aqueles eram agentes claramente infiltrados entre os black blocs. É fácil infiltrar. Você bota ali, você via claramente P2, a gente conhece. A gente que já tem experiência de passeatas, mobilizações, a gente consegue identificar um P2. Aquele ali é P2. Eles se articulam, mas é fundamental que a gente insista em mobilizações populares amplas, democráticas, pacíficas. Porque esse é um ingrediente que pode conter, eu concordo com o Nassif, o Bolsonaro está testando, já estão numa outra escalada, as instituições estão mais controladas já, tem uma parte da imprensa que está completamente cooptada pelo dinheiro, e a outra, eu chamo a atenção, na minha avaliação, a Globo está claramente intimidada. Depois daquele último desabafo do Bolsonaro de madrugada, eu falava para a Vanessa, eu cheguei a assistir um Jornal Nacional no sábado, em que Bolsonaro apareceu ele falando 5 minutos e 25 sobre emprego, sobre reforma tributária, sobre tudo. Já tem uma escalada, mas eu estou convencido que a melhor forma de deter qualquer movimento em direção ao fechamento de regime, mas é ter povo nas ruas. Então eu acho que esse é um grande desafio que a gente vai ter nesse próximo período. Acho que o Lula pode ajudar nisso, né? A gente tem que ter esse cuidado sempre de chamar manifestações pacíficas para não dar pretexto para eles. Você viu que o Paulo Guedes e o Lula está chamando as pessoas para as ruas, para quebrar a rua, quebrar tudo. Isso nunca houve. A gente aqui, se tem uma coisa que a esquerda brasileira é uma esquerda democrática, que sempre fez manifestações em todos os períodos pautadas pela democracia. Essa é a nossa Constituição, é feita em cima disso. Eu queria, Nassif, que você comentasse um pouco isso, é a tua última participação, e depois agradecesse aqui, viu, Vanessa? Porque nós já estamos com 12h58, e agradecer novamente o Nassif, toda vez que o Nassif vem, eu sempre falo isso, mas é uma audiência enorme, e dá uma recuperada na semana toda do nosso programa, hein, Vanessa? Em tudo, não é só nisso, dá uma recuperada na gente também. Boa. A gente tem o trabalho que vai ter que ser feito daqui para diante, é um trabalho pedagógico, efetivamente, mas é muito esse trabalho de autorreflexão de todo mundo aí, né? Outro dia, o Fernando Henrique, o cara que mais insistiu na prisão do Lula, ele falava, estou aberto para que o Lula me visite. O que significa Fernando Henrique hoje? Por conta de tudo isso que ele fez, não significa nada, né? Mas vai ter que ter um ponto muito relevante, a esquerda tem que ajudar a criar o interlocutor da direita. Sozinho eles não vão conseguir. Luciano Huck, gente, isso não vai transformar aí uma celebridade de televisão em político, não vai. O Paulo Artung era o autoritarismo dele no Espírito Santo era terrível. Então, quem que é o interlocutor da direita? Outro dia, o Zé Luiz Fiore, falou, podia ser um Tasso Gereissati, mas vai ter que ter. A maneira de criar é o seguinte, pegar pessoas com dimensão política razoável, chamar para conversar, e o Ciro poderia ser... O Ciro não tem jeito, o Ciro, o desequilíbrio retórico dele, verbal dele, é complicado também, né? Mas vai ter que fazer isso, vai ter que ajudar a criar um interlocutor do outro lado, sabe? Porque sozinho eles não vão conseguir. Bom, gente, muito obrigado para vocês aí, ficamos por aqui, então. Valeu, obrigada, Nassif. Obrigada, Nassif. Nassif vai ter que ir, valeu, Nassif. Foi ótimo, Nassif. Até mais. Obrigada. Agora é o seguinte, Lidberg, vamos, antes de acabar, deixa eu ler aqui o nosso superchat, né? Eu perdi alguns, mas o John já disse, ele mandou uma mensagem aqui, que o que a gente não conseguir falar, ele vai mandar para a gente falar amanhã. Mas a Júnia Lage, a aluna Júnia Lage, diz o seguinte, que o Perrella vai vender o pó para comprar a CPF golpista. Esse é o Júnia Lage que disse, viu, gente? Ana Azur, que é uma grande companheira, ajuda muito o canal, dizendo que, questionando sobre essa vinda da Marta. Mas o que a gente não falou aqui, Lidberg, é que a Marta, pelo que eu percebo, ela aceita até compor uma chapa, quem sabe ser uma candidata a vice, enfim, eu acho que ela teria que vir assim, ajudando dessa forma. Cláudio Alves, acho que o Lidberg foi também, e eu fiquei sozinha aqui, viu? Espera aí, John. O Cláudio Alves diz o seguinte, como formar uma frente antifascista com quem colaborou com a ascensão do fascismo? Em princípio, sou contra, e creio que uma boa parte da esquerda também. Mas é aquilo que a gente estava dizendo aqui, viu, gente? A gente tem que ampliar para ser contra o fascismo, para ser contra a extrema-direita,
de Bolsonaro isso que ele pretende fazer. Francisco José dos Santos também dizendo que bacana esse trio e que ele ama bastante a gente, obrigada. E vamos lá, que tem mais aqui, que eu já acabei de perder mais, Lindbergh, já acabei de perder. Mas é isso, viu? Amanhã a gente volta aqui e a gente lê quem faltou. Não é, Lindy? Vanessa, um beijo. Tá? Valeu, um abraço. Pessoal. Amanhã, Vanessa, já sabe quem é amanhã? Você que me disse que ia ser, agora eu me esqueci. Você falou, eu tinha esquecido. Você vê o grau de profissionalismo desse... Não, mas tá beleza. Vai ser uma boa, eu vou tentar Breno Altman. Valeu. Vamos sair do Brasil, vamos discutir. Ele tem feito ótimos vídeos ultimamente, tenho visto alguns. Muito bom. Valeu. Valeu, obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, John.